Bom dia, Marlene. Bom dia, Lídia, que tá lá no Instagram. Como é que vocês estão? Yo estoy bien. Não tivemos aula semana passada. Eu acho que vocês estão com saudade de apanhar, né? Apanhar de vez em quando é bom. Ah, é, ótimo, excelente. Bom dia, Elisete, tudo bem? Bom dia, paz, Deixa tudo eu, bem? deixa eu mostrar pra vocês qual que é a participação especial que tá lá no Instagram. Bom dia. Bom dia. É isso, minha gente. Vamos começar nossa aula de hoje? Vamos lá? Vamos lá. Quem for chegando vai acompanhando depois. E a gente vai começar pra gente não perder muito tempo hoje, tá? Uma coisa que eu vou pedir pra vocês, se você tiver papel, caneta, ou se você tiver com o celular fácil, uma coisa que você possa somar, eu quero que você pegue aí já que a gente vai ter um quiz, um pequeno testezinho no final da aula de hoje, tá? Então já vai pegando aí seu papelzinho, sua caneta, seu bloco de anotações, alguma coisa que você possa anotar o resultado de algumas coisas depois, tá? É isso, minha gente. Vamos começar nossa aula de hoje? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, para que essa aula de hoje, Pai, possa ser uma bênção. Pai, que os nossos corações possam estar abertos para Ti, que a nossa vida, Pai, possa receber, Senhor, essa palavra, Pai, como uma forma de nos impulsionar, Senhor, para viver uma vida nova com o Senhor, Pai. É o que eu peço, Pai, para que Teu Espírito Santo fale conosco nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Vamos lá, então. Vamos começar a nossa aula de hoje. Eu não vou conseguir compartilhar a tela com quem está no Instagram, mas depois eu libero o PDF, tá? A nossa aula de hoje, gente, vai ser sobre sinais de uma fé saudável. Amém? Primeira coisa que nós precisamos entender é o texto que está lá em 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Então, o que Paulo está querendo dizer a nós? Paulo está querendo dizer assim: olha, examine a si mesmo e veja qual tem sido o nível da sua fé. Prove a você mesmo para saber como está a sua fé. Eu postei essa semana, para os mais atentos, né? Eu fiz uma pergunta no grupo e fiz uma pergunta no Instagram de como tem sido o nível da sua fé. Uns perguntaram que tá muito, responderam que está muito bem. Outros falaram que está mais ou menos, outros falaram que está mais para baixo que barriga de cobra, e outros não sabem que nível está a sua fé. Então, queridos, a aula de hoje nada mais é do que um diagnóstico para saber como está a sua fé. Amém? Então, queridos, vai ser um convite honesto. A primeira coisa que eu quero que você pense é que essa aula não é para os outros, essa aula é para você, tá? Essa aula não é para o irmãozinho, essa aula não é para o seu parente, essa aula não é para o seu cônjuge, essa aula não é para os seus pais, não é para os seus filhos. Essa aula de hoje é para você. É um autoexame para você saber como anda a sua fé. Amém? Primeira coisa que nós precisamos pensar, queridos, que a nossa caminhada cristã, ela não é um tiro curto, ela não é uma corrida de 200 metros rasos, mas ela é uma maratona. E durante essa maratona, durante essa caminhada, nós vamos andar e precisamos crescer constantemente em Deus. Amém? Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender, tá? E uma fé, se a nossa fé não for avaliada, queridos, se a nossa fé não for exposta a uma avaliação periódica, a nossa fé tende a adoecer. Amém? Se você não examina a sua fé, se você não avalia como está o seu nível de fé, você vai adoecer silenciosamente.
tá? Você vai começar a adoecer aos poucos e não vai perceber. Amém até aqui, gente? Tudo tranquilo? Amém. Tá. Beleza, pastor. Vamos analisar como está a nossa fé. Mas a primeira coisa que eu quero te fazer é uma pergunta. E se você puder responder, seja por áudio, seja por mensagem, eu quero que você me fale o que é fé para você. O que você considera como fé? Vamos lá. Vocês podem responder? Seja nos comentários aqui, seja nas mensagens, por áudio. O que é fé para vocês? Acreditar que o impossível pode se tornar realidade por meio de Deus. Amém. O que mais, gente? O que mais é fé para vocês? Vocês estão muito quietos. Firme fundamento, a básica estrutura extraordinária, permanecer mesmo quando tudo der errado. É isso aí, queridos. Uma coisa que muita gente confunde e para que a gente não possa ver as coisas de maneira diferente, começar a ver diferente, é que fé não é vibrações positivas. Ter fé não é só essa força que move montanhas, é uma confiança que tudo sempre vai dar certo, que Deus vai fazer exatamente aquilo que eu espero, querido. Não. A fé, biblicamente falando, vai muito além disso. A fé, biblicamente falando, não é uma chave mágica que vai destrancar as portas para nós sermos abençoados. Amém? Não é um contrato que, se eu creio o suficiente, Deus vai fazer do jeito que eu quero. Isso não é fé. Amém? E simplesmente o fato de crermos em Deus também não é fé. Você sabe por quê? Sabe quem que também crê em Deus? O diabo. O diabo também crê em Deus. O diabo também crê que existe um Deus. E se você apenas crê que o Senhor existe, mas você não confia plenamente naquilo que ele pode fazer, você se torna tão infiel quanto o diabo. E o que nós precisamos entender isso hoje, queridos, é que ter fé não é apenas crer que Deus existe, não é apenas crer que Deus vai fazer tudo o que eu quero, porque Deus não é um gênio da lâmpada. Amém? Vamos lá, o que diz Hebreus 11:1? Olha, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, eu preciso entender que a fé não acontece quando eu vejo coisas. A fé não acontece quando eu vejo coisas acontecendo, ou quando Deus faz coisas, mas é quando eu me mantenho firme, mesmo diante do silêncio de Deus em muitas situações. Amém? Então, ainda que a cura não aconteça, ainda que os meus pedidos não sejam ouvidos, ainda que a porta não se abra, ainda que o caminho pareça estreito, ainda que eu não entenda, Deus continua sendo Deus. E isso é fé. Fé não é acreditar que Deus pode fazer todas as coisas apenas, mas é acreditar que mesmo que ele não faça, ele continua sendo Deus. Amém? Amém até aqui, gente? Então, fé não é só acreditar que Deus pode fazer, é continuar confiando ainda que ele não faça. Amém até aqui? Posso continuar? Como assim ele não é o gênio da lâmpada? Ele não é o gênio da lâmpada. Não é só fazer assim que Deus faz aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. Amém, gente? Posso continuar? Vamos lá. Então vamos lá. Primeira coisa, nós estamos aqui hoje para fazer um check-up espiritual da nossa fé. Beleza? Então, ó, como eu falei, uma fé que não se examina é uma fé que se enfraquece. Amém? Ah, se eu vou examinar a minha fé, queridos, e ter essa autoavaliação de como está a minha fé, se por acaso eu diagnosticar que a minha fé não está bem, que a minha fé não está em dia, não é para sentir culpa nem remorso, tá?
Se você analisar a sua fé e ver que a sua fé não está em dia, que a sua fé está em baixa, não se sinta culpado e não sinta remorso, mas que seja um convite para que você possa crescer essa manhã. Amém? Então vamos lá. Exame, querido. Toda vez que você olha para a palavra exame, você pensa em vida. Porque você não pode se examinar quando você está morrendo, porque quando você está morrendo, a maioria das vezes você se entrega. Então, querido, a nossa falta de fé hoje não é baseada só num exame e dizer que eu estou morrendo espiritualmente, mas é um exame para dizer que, olha, ainda existe tempo para ter vida em Cristo Jesus. Ainda há tempo para você melhorar a sua fé em Cristo Jesus e ser alguém diferente transformado por Ele. Amém? Então, a Bíblia nos ensina e nos convida a fazer essa autoavaliação. Cristãos que são maduros vão entender esse exame como um amadurecimento e um crescimento. Toda vez que eu vou examinar a minha fé para saber como ela está, não é sinal de imaturidade, mas é um sinal que eu estou disposto a continuar crescendo nos meus níveis em Deus. Amém? Então vamos lá. Lamentações 3:40 diz assim, olha: examinemo-nos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Então, o que Lamentações está querendo dizer? Olha, primeiro você se examina. Coloque os seus caminhos à prova, depois você volta até Deus. Então, nós precisamos nos examinar, precisamos ver o que é que está aqui dentro do nosso coração, ver como estão as nossas coisas aqui dentro do nosso coração, para aí sim darmos um novo passo em direção àquilo que o Senhor nos chama. Amém? Salmo 139 também é uma excelente lição de autoexame que o Senhor nos convida. Davi está dizendo assim, olha, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Amém, queridos? Porque a fé não é uma coisa passiva, a fé não é uma coisa parada, a fé, ela precisa estar ativa, a fé precisa caminhar, querido. Jesus não te chamou para ter um relacionamento estático com Ele. Entenda isso. Jesus não te chamou para ter um relacionamento estático, parado. Jesus te chamou para que você mude, para que você seja transformado, para que você cresça, para que você floresça, para que você dê muito fruto. Querido, isso só vai acontecer se a nossa fé estiver saudável, se a nossa fé estiver em dia. Amém? A fé, queridos, ela é sim um dom de Deus. Efésios diz isso. A fé é dom de Deus. Então, beleza. Se a fé é dom de Deus, aonde que entra a minha parte nisso aí? A minha parte, a minha responsabilidade é continuar vivendo em fé. Querido, quando eu faço esse autoexame, eu não estou fazendo um autoexame só para ser legalista. Só para dizer que eu tenho que cumprir um monte de lei para que a minha fé esteja viva, não. Mas fazer um autoexame da minha fé, querido, é para minha santificação. Se você vai no médico, e querido, eu tô ficando craque de tanto ir no médico nesses últimos tempos. Meu Deus do céu, eu não aguento mais ir no médico, não aguento mais consulta. Mas por quê? Por que eu vou no médico? Eu vou no médico porque eu quero viver bem. Porque eu quero viver mais tempo. Eu quero ter uma vida saudável. Eu não quero morrer ainda. Por mais que o morrer seja Cristo, né? E tudo mais. Mas o meu corpo precisa estar saudável enquanto eu estiver vivo. Então, queridos, quando eu faço esse exame da minha fé, é para que a minha fé continue saudável no meu caminho enquanto eu estiver em Cristo. Amém até aqui, gente? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo por que é importante ter esse autoexame da fé? Tudo bem até aqui? Só não tô gostando que até agora você não falou que a gente é o centro do coração de Jesus. Então você tá na live errada, meu querido. Não vou falar isso nunca. Então vamos lá. Como assim eu não sou o centro do coração dele? Eu, hein? Então vamos lá, gente. Por que é a importância desse diagnóstico, então? O diagnóstico, agora que você está fazendo essa autoanálise da sua fé,
Você vai fazer e começar a identificar as áreas que precisam de mais atenção na sua vida espiritual. Se eu tenho falta de fé em alguma área da minha vida, o diagnóstico vai servir justamente para que eu possa pegar essa área e começar a trabalhar mais nela. Amém? Então, queridos, o diagnóstico não é só para mostrar a sua falha. O diagnóstico, a autoanálise da fé, não é só para dizer que você está errado e dizer que você está pecando, mas é para que você seja impulsionado a ser transformado. Amém? Pergunta que eu te faço: como você lida com as suas falhas espirituais? Será que você tem fugido? Será que você tem sido alguém que só se justifica? Ou você está permitindo que o Espírito Santo sonde o seu coração e corrija você? Porque, querido, nós somos peritos não a confessar pecados, mas nós somos peritos em arranjar desculpas para os nossos pecados. Se alguém fala para você, porque você está falhando nisso, você não tem a capacidade de falar assim, é verdade, eu errei, me perdoe. Você já vem o quê? Se justificando, fala assim, mas eu fiz isso porque aconteceu isso, isso e isso. E aí a gente quer só jogar a culpa pro diabo. Pastor, o diabo é sujo mesmo, né? O diabo fez eu pecar nessa área ali, poxa vida. Mas aí, onde tá a sua responsabilidade nisso? Nem tudo é culpa do diabo. Nem tudo é culpa do diabo na sua vida. Às vezes é culpa sua mesmo. É você que não tá fazendo a sua parte. Então, querido, como você tem lidado com as suas falhas? Como você tem lidado com a sua falta de fé nas situações da sua vida? Será que você tem só sido alguém que tá fugindo? Que está se eximindo da culpa? Que está dizendo que a culpa não é sua? Está dizendo que a culpa não é sua e foge e ninguém mais vê você? Será que você é alguém que só se justifica? Querido, eu brinco muito isso lá na igreja, que tem 2 demônios que eu abomino. Que é o Maisek e o Maisoque. Esses demônios, irmão, pensa nos demônios para acabar com a vida do crente. Querido, por que aconteceu isso, isso, isso? Pastor, mas é que... eu até queria fazer, mas é que não deu. Pastor, eu fiz errado mesmo, mas só que fulano também fez. Então, querido, não seja o tipo de pessoa que foge, nem o tipo de pessoa que se justifica. Você precisa aprender a ser sondado pelo Espírito Santo e corrigido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Amém até aqui, gente? Ainda tá tudo tranquilo? Um olho roxo e 2 hematomas. Vamos lá então, queridos. Vamos continuar aqui. Pessoal do Instagram, depois eu disponibilizo o PDF da aula para vocês, tá? Vamos lá então. Vamos ao nosso diagnóstico. Vamos ver quais são os sintomas de uma fé doente. Às vezes, querido, vamos falar que a gente tá em live aqui, a gente tá no Instagram. Às vezes a gente tem a nossa fé igual um feed do Instagram, que tá muito bonitinha, mas na hora da prática tá vazio, né? Você não foi feito para ter uma fé vazia, você foi feito para ter uma fé ativa, que se move e que reage ao Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Primeiro sintoma de uma fé doente é uma fé que só reage e não age. Como assim, pastor? Se você é do tipo de pessoa que só busca Deus na hora do aperto, você está tendo uma fé doente. Se você só busca ao Senhor na hora da crise, você está tendo uma fé doente. Se você só busca Deus a hora que o calo aperta, a hora que a água está passando aqui, tá quase entupindo a sua boca e o seu nariz, a sua fé tem sido uma fé doente, porque Deus não nos chamou para reagir apenas, mas a nossa fé precisa ser uma fé de ação. Tiago fala assim, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Né? Sabe aquele tipo de pessoa que só vive de emergência espiritual? Você conhece alguém assim? Talvez eu esteja falando de você mesmo nessa manhã.
Sabe aquela pessoa que só busca o Senhor na hora que tá no fundo do poço? Que só vai orar a hora que tá tudo... Ai, meu Deus, e agora? Ai, meu Deus, o que eu faço? Ah, agora eu vou orar. Sabe, não seja esse tipo de pessoa que busca Deus só na hora do aperto. Amém? A verdadeira fé, ela toma iniciativa daquilo que precisa ser feito. A fé verdadeira não é uma fé reativa, mas é uma fé que se expressa na obediência. Amém? Então, querido, se você tem tido uma fé só reativa, você está tendo uma fé doente. Isso é um problema. Amém? A segunda coisa, né, é essa fé inconstante, né? Sabe aquela fé que é baseada no seu emocional? Puxa, se hoje eu tô bem, eu confio em Deus. Se amanhã eu não estiver bem, eu não vou confiar tanto em Deus assim. Peraí, gente. Você não foi feito para ser uma montanha-russa espiritual? Que um dia tá lá em cima, no outro dia tá lá embaixo. Um dia você confia plenamente em Deus. No outro você esquece que ele existe. Não é assim que funciona, queridos. A nossa fé, ela precisa ser constante. Não é assim, de altos e baixos. Amém? Vamos lá. A fé que evita confronto. Ih, rapaz. Você é daquele tipo de pessoa que foge da correção? Você é aquele tipo de pessoa que rejeita o discipulado? Você é do tipo de pessoa que quando o seu irmão chega ali para confrontar você no seu particular, no seu discipulado, você foge? Você espana? Você fica bravo? E aí? Quem tem sido você? Se é alguém que recusa de aceitar as partes difíceis da Bíblia, olha aqui que Hebreus diz: o Senhor disciplina quem ele ama. Então, querido, se você não aceita a correção, a sua fé está doente. Se você não reconhece a correção como um ato de amor, você vai ter uma fé mimada. Fé sem confronto é uma fé mimada. Perdão, vou repetir mais uma vez. Fé sem confronto é uma fé mimada. E o Senhor não quer crianças mimadas no reino. O Senhor não quer pessoas mimadinhas, filhinhos mimadinhos do papai. Mas ele quer filhos maduros, querido. E muitas vezes a maturidade vai vir no confronto. Não tem como, querido, você dizer que você tem uma fé saudável se você não aceita a correção, se você não se submete à sua liderança, se você evita um discipulado saudável. Amém? Glória a Deus, você está comigo aqui ainda? Vamos lá. Terceira coisa. Uma fé doente é uma fé que não se move. Olha só, queridos. Uma fé que está parada no tempo. Uma fé que estagnou. Você não vê mais crescimento de nada. Você tá. Vamos parar para pensar um pouquinho. Há quanto tempo você está lutando contra o mesmo pecado na sua vida? Há quanto tempo você tem as mesmas lutas? Há quanto tempo você comete os mesmos erros? Há quanto tempo você dá as mesmas desculpas, querido? Você não foi chamado para ter uma fé que não se move. Olha aqui que Hebreus diz assim, olha, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Olha, querido, a fé não é um ponto fixo do evangelho, mas é uma jornada. Você precisa se mover. Sabe, não é mais tempo de você cometer os mesmos erros. Não é tempo de você dar as mesmas desculpas sempre. Não é tempo de você ainda continuar cometendo os mesmos pecados, os mesmos erros. Sabe, avance o nível. Passa de nível. O Senhor está convidando você a deixar essa fé doente sua para avançar. Amém? E a quarta coisa, né? Eu acho que eu até não coloquei ali, mas se enquadra nessa fé superficial. É aquela fé que se alimenta mal. Sabe aquela fé que só vive de migalha? Ah, se eu ler só o versículo do dia, tá bom.
o aplicativo me dá um versículo ali por dia e eu tô lendo. Ô, pastor, minha fé tá em dia. Eu abro minha caixinha de promessa todo dia. Pastor, mas eu vou no culto todo domingo. Pastor, sabe, eu tenho a pregação de domingo. Jesus fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe, se você, querido, não está tendo uma diversidade de alimento espiritual, a sua fé vai se tornar frágil. Da mesma forma, querido, se a gente se alimentar mal o nosso corpo físico e ele vai adoecer, se a nossa fé não for alimentada de maneira correta, ela também vai adoecer. Sabe, você não consegue se alimentar espiritualmente só com um versículozinho do dia. Você não consegue se alimentar espiritualmente fazendo uma oração de 10 segundos por dia. Senhor Jesus, abençoa meu dia, em nome de Jesus, amém. Sabe, isso não é relacionamento. Isso pode ser qualquer coisa, querido, menos um relacionamento saudável com Deus. E o Senhor está nos convidando, querido, saia do raso, saia da parte superficial da sua fé, mas caminhe, avance, não se estagne. Amém? Amém até aqui, gente? Tá dando para entender como é que tá o seu nível de fé aí? Você tá com a sua fé muito doente? Ainda bem que tem um socorrista na live, sabe? Porque se alguém passar a ter hemorragia com um tanto de pancada, pelo menos tem alguém para socorrer. Pessoal da live do Instagram, tudo bem? Se tiver alguma pergunta, algum comentário, eu deixei também, tá? Então, vamos lá, gente. Agora, né? Texto de Tiago 1:8. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, você não deve ser inconstante naquilo que você faz, principalmente na sua fé. Amém? Então vamos lá. A gente já falou da fé doente, agora vamos para a fé saudável. Ei, chega de apanhar, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos para a fé saudável um pouco. Vamos lá. A fé saudável, ela sobrevive mesmo diante das tempestades. Amém? Pode ser a pior tempestade que acontecer, mas a sua fé vai permanecer firme ali, inabalável. Então vamos lá. Primeira coisa, uma fé saudável é uma fé que cresce, mesmo no invisível. Amém? Nós confiamos em Deus, mesmo sem ver o resultado imediato. Assim como eu falei em Hebreus 11, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Querido, esse texto não está dizendo de esperar coisas. A fé não é a certeza daquilo que esperamos por coisas. Fé é a certeza daquilo que esperamos em Deus. Amém? Nós precisamos continuar acreditando, querido. Mesmo quando o resultado não vem. Mesmo quando eu não tenho resultados imediatos, mesmo quando eu não tenho provas visíveis, mesmo que nada esteja acontecendo de acordo com aquilo que eu imaginei, porque Deus continua e sempre vai permanecer no controle. Então, querido, se a sua fé continua crescendo, mesmo sem ver os resultados, você está tendo uma fé saudável. Amém? Vamos lá. Segunda coisa, uma fé saudável é aquela que suporta e amadurece. Oh, Jesus! Fé saudável é aquela que aguenta processos. Amém? Vocês lembram da aula sobre. Deixa eu tentar lembrar aqui. Eu acho que foi na aula sobre maturidade. Que eu dei o exemplo do cedro do Líbano e da palmeira. Eu falei muito sobre isso, né? Que tanto o cedro do Líbano como a palmeira, eles são símbolos de um cristão fiel, por isso, porque eles aguentam, eles suportam, né? São fortes, eles permanecem firmes, né? Não é alguém imediatista, não é alguém que quer tudo para ontem, mas é alguém que espera, né? Afinal, o tempo de Deus não faz as coisas no nosso tempo e nem na forma que a gente quer. Exatamente, Gabriele. Nem tudo que Deus faz é do jeito que a gente quer, nem no tempo que a gente quer, que a gente espera. Né? Tiago 1:3-4 diz assim: a provação da fé produz o quê?
perseverança. Ah, querido, como é difícil se permanecer perseverante nesses dias que nós estamos vivendo, né? Tanta notícia ruim, tanta coisa ruim acontecendo, mas aqueles que esperam no Senhor têm uma fé madura que sabe suportar os processos. Amém? Interessante, querido, que aqueles que passam pelo fogo das provações com fé não se tornam amargos. Amém? Tem muita gente, querido, que passa pelas provações da vida, que passam pelo fogo e se tornam pessoas amargas. Mas aquele que tem uma fé saudável, não. Aquele que tem uma fé saudável, ele vai entender e compreender que a dor é só uma ferramenta de Deus para o nosso crescimento espiritual. Amém? Ontem houve uma frase que mudou a minha visão. Nós temos expectativas, mas Deus tem planos. É isso aí, minha irmã. Ainda mais quando a prova se estende por anos. Quando a prova se estende por anos é ainda mais difícil, Janis, mas Deus ele tem um tempo certo para todas as coisas. Se pedimos coragem, Deus nos dá motivos para termos coragens. Exatamente. Toda vez que você fala para Deus te tirar da provação, ele vai te dar ferramentas e sabedoria para você passar por ela. Amém? Vamos lá. Terceira coisa, uma fé fundamentada na palavra. Né? Se a nossa fé está alicerçada num conhecimento profundo de quem Deus é, querido, eu vou ter uma plena convicção daquilo que Deus é e eu vou aprender a confiar mais nele. Amém? Se eu não conheço a Deus, se eu não conheço aquele que eu estou dizendo que eu tenho fé, como é que eu vou confiar nele? Como é que eu vou confiar no tempo dele para todas as coisas? Não faz sentido. Amém? Não faz sentido eu dizer que eu tenho fé se eu não conheço a Deus. Então eu preciso me aprofundar na palavra de Deus, me aprofundar nas escrituras, para que aí sim eu possa realmente ter uma fé genuína nele. Amém? Olha só que interessante, querido. A fé madura, uma fé saudável, é aquela que transforma o seu caráter. A fé saudável muda o jeito de viver. Uma fé saudável não muda só a forma como você crê, querido, mas muda a forma como você vive. Né? Tenho falado isso muito, né, nas ministrações aqui, falei muito isso nas aulas passadas sobre Gálatas 5, 22, 23, que é o fruto do Espírito. Fé, querido, muda a minha forma de viver, porque agora quem vive aqui dentro não sou mais eu. Quem vive aqui dentro não é mais o diabo. Quem vive aqui dentro não é mais quem habita em mim. Não tem mais as obras da carne, mas agora é o fruto do Espírito. E aí o meu comportamento começa a mudar. E aí eu não sou mais uma pessoa apenas religiosa, que vive por emoções religiosas. Não, querido. Mas a fé muda a forma como eu penso e a forma como eu ajo com as pessoas. Amém? E esse crescimento espiritual, ele vai ser visível em tudo aquilo que eu faço. Né? O fruto do Espírito, ele precisa se tornar visível em tudo aquilo que eu faço. Amém? Próxima coisa. A fé saudável é aquela que influencia e inspira. Né? Como tem sido o seu ambiente onde você está inserido? Será que você tem sido uma pessoa que está sendo influenciada? Ou você está influenciando e inspirando outras pessoas por aquilo que você acredita, por aquilo que você crê? Ou seja, uma verdadeira fé, uma fé que está sendo saudável, ela tem o poder, querido, de contagiar o ambiente e apontar para Cristo em tudo aquilo que eu faço. Querido, se eu sou uma pessoa que está cheia de fé, eu tenho a convicção daquilo que realmente eu creio, minha fé está sendo saudável, querido, o ambiente onde eu estou precisa mudar. O ambiente onde eu estou inserido precisa mudar. Olha só, querido, Moisés mandou 12 espias para espiar a terra. A maioria deles, 10, disseram assim, olha, a terra até que é legal, mas tem muito gigante, não dá, a gente não vai conseguir. Mas a palavra de Josué e Caleb foi diferente. Falou assim, ó, a terra tem gigante, mas foi o Senhor que prometeu. Foi o Senhor que disse que nós íamos conquistar. Ou seja, a fé daqueles dois homens mudou o ambiente inteiro de uma nação, querido, que realmente entendeu. O Senhor prometeu, vai acontecer.
Sabe, você precisa começar a mudar o ambiente onde você está inserido. Mateus, quando Jesus fala lá no Sermão do Monte, ele fala assim: olha, vocês são a luz do mundo. Vocês foram chamados não para ter uma fé escondida. Vocês não são agentes secretos da fé, mas a sua fé, querido, precisa resplandecer, porque aonde você chega, o reino de Deus precisa chegar junto. Amém, querido? Isso é ter fé, é ter uma fé saudável. Aonde eu estou, o reino de Deus vai estar comigo, porque não é por mim, mas é pela convicção daquilo que eu creio. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Tudo bem até aqui? Tudo certo? Tô falando muito rápido. Dúvidas, perguntas? Vamos lá, gente. Sei que eu tô olhando muito pra baixo, mas é por causa dessa mocinha aqui, tá? E ela tá no meu colo, senão ela não ia deixar eu dar aula hoje. A meta aqui, vocês conseguiram entender a diferença de uma fé doente e uma fé saudável? Amém? Sim, senhor. Glória a Deus, então? Vamos lá? Se você puder pegar um papel e uma caneta, ou o seu celular aí para anotar, alguma coisa para você fazer soma, a gente vai fazer um check-up espiritual agora, tá? A gente vai examinar a si mesmo agora, para você mesmo saber como é que está o nível da sua fé. Vamos lá? Posso ir? Vamos lá, queridos. A gente tem aqui, ó, 5 questõezinhas simples, tá? Sim, doutor. 5 questõezinhas simples para a gente avaliar o nível da nossa fé. Você vai olhar para essa pergunta e você vai fazer uma autoanálise de 1 até 5. O 1 é de 0 a 5, perdão. O 0 é que você não tem nada, você não acredita em nada do que tá dizendo ali. E o 5 é que você acredita plenamente, confia plenamente nisso, tá? Então, numa escala de 0 a 5, você pode dar nota 0, pode dar nota 2, pode dar nota 3, amém? Então, é só uma autoanálise. A primeira pergunta: eu busco a Deus mesmo quando tudo está bem? Então, essa é a primeira pergunta. Essa é a primeira pergunta. Quando tudo está bem, quando tudo está jóia, você busca a Deus mesmo assim? Então, você vai responder de 0 a 5. 0, você vai dizer, não, eu não busco. Quando está tudo bem, eu não busco. E 5, você vai dizer, não, eu realmente busco a Deus sempre, mesmo quando está tudo bem. Beleza? Então, você vai anotar aí pra gente somar depois. Segunda pergunta. Minha fé produz ações concretas no dia a dia? O que é isso, pastor? A minha fé se manifesta naquilo que eu faço durante o meu dia? Eu estou conseguindo ter uma fé que se move no meu dia a dia? A minha fé tem se provado com atitudes no meu dia a dia? Se sim, você vai colocar 5. Se não, você vai colocar 0. Se mais ou menos, você vai colocar ali 2, 3. Beleza? Próxima pergunta. As minhas orações são persistentes ou eu persisto na oração mesmo sem uma resposta imediata? Se Deus não me responde de maneira rápida, eu vou continuar orando mesmo assim? Se sim, você coloca 5. Se não, você coloca 0. Ou, se você está no meio termo ali, você faz o seu check-up aí. Beleza? Próxima pergunta. A minha fé influencia positivamente outras pessoas? É aquilo que eu falei sobre o ambiente. Se aonde você está, você é alguém que está influenciando as pessoas a terem mais fé, ou você é só mais uma que abandona tudo? Então, vamos lá, também. De 0 a 5. E a última pergunta é: o meu caráter tem sido transformado pela minha fé? Se as suas atitudes, as suas ações têm sido mudadas de acordo com aquilo que você crê, você vai colocar 5. Se o seu caráter não mudou nada,
você vai colocar 0. Amém? Vou dar uns minutinhos aí para você terminar de anotar. E eu quero que você pegue os resultados e soma. Soma para mim aí. Não precisa falar para mim ainda não, tá? Você só vai somar. Então você vai responder essas 5 perguntinhas, você vai fazer essa escala de 0 a 5 e você vai somar os seus resultados. Amém? Todo mundo somou? Todo mundo somou, gente? Posso continuar? Amém, gente? Vocês estão aí? Sim, senhor. Então vamos lá. Agora a gente vai ver o resultado do teste, tá? Lembra, querido, olha, se o seu resultado deu ruim, não sinta culpa nem remorso, tá? Se o seu resultado não deu bom, você vai fazer o seguinte, você vai olhar para o seu resultado e você vai dizer, Senhor, me ajuda que eu preciso melhorar. Amém? Vamos lá. Se o resultado do seu teste deu de 0 a 5, a sua fé está no estágio crítico. Você precisa de atenção urgente, querido. Você precisa estar na UTI espiritual para sua fé melhorar. A coisa tá feia, tá crítico a situação. Bem? Se você somou de 6 a 12, você está com uma fé mais ou menos, está meio instável a situação, né? Você ainda tem alguns sinais de fragilidade que precisam ser fortalecidos e você precisa aprender a identificar quais são esses sinais agora para que você possa se reerguer. Bem? Se deu de 13 a 19, a sua fé está crescendo. Você está mostrando bons sinais vitais já de fé. Mas ainda tem alguns espacinhos que dá para amadurecer. Agora, se o seu resultado deu de 20 a 25, parabéns, a sua fé está saudável. Mas ainda dá para melhorar. Ainda dá para demonstrar maturidade, mais equilíbrio espiritual ainda mais. Amém? Fala, cá. Esse slide tem que colocar ele um pouquinho menor para aparecer todos os números? Ou é só no meu? Será que tá assim? Menor? É que tá meio que cortadinho. Será? Pra mim tá normal. Aqui pra mim tá normal. Ah, agora pra mim foi. Beleza, desculpa. Pode continuar. Tô interessadíssima. Que bom. Então vamos lá, gente. Então, você tá com o seu resultado na mão, agora você vai ver o resultado do seu teste. Se a sua fé tá crítica, se tá instável, se tá em crescimento ou se tá saudável. Amém? Alguém quer... Você não precisa fazer isso, tá? Porque é uma autoanálise, eu não vou expor você a nada. Mas alguém quer compartilhar o resultado que deu? Não vou te obrigar a nada, mas se você quiser compartilhar... A minha deu fé em crescimento. Glória a Deus. Eu achei que ia ser pior, hein? Eu pensei que eu tava na UTI, mas eu tô em fé em crescimento. Quero ir pro fé saudável. Amém. Glória a Deus. Eu tô muito feliz, porque eu não imaginei que eu tivesse nesse nível aqui em crescimento. Glória a Para mim Deus, é gente. uma. Glória a Deus. Glória a Deus. A fé em crescimento é excelente, é um excelente sinal, queridos. Agora, vamos pensar comigo. Se a sua fé deu uma fé crítica, não desista, por favor. Se você tem uma fé crítica, saiba que você tem uma comunidade aqui que vai te ajudar a melhorar. Nós estamos aqui como seus irmãos para te ajudar a crescer em fé. Amém? Se a sua fé deu uma fé instável, nós também estamos aqui por você, querido, para te ajudar nas suas áreas de fragilidade ainda, que muitas vezes você não consegue ter fé, mas nós estamos aqui para te ajudar. Se a sua fé deu uma fé em crescimento, como deu com as meninas, nós estamos aqui para continuar te impulsionando a crescer ainda mais, para ter uma fé plena. Se a sua fé está saudável, querido, eu vou abraçar você e vou te empurrar ainda mais para frente para que você não desista. Porque aquele que está de pé, querido, precisa cuidar para que não caia. Então, se você está com a sua fé saudável, continue. Continue. Não desista. Persista naquilo que o Senhor te deu. Amém? Pastor, identifiquei como é que está aqui a situação. Está crítico. Pastor, está instável. Pastor, estou crescendo. Pastor, está saudável a coisa.
Vamos para como é que eu faço para aumentar a minha fé? Vamos lá. Como é que eu faço para aumentar a minha fé? Primeira coisa, alimente a sua fé com a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, querido, se você quer aumentar a sua fé, leia a Bíblia. Sabe? Uma fé fraca é um resultado de uma Bíblia fechada. Se a sua Bíblia está lá guardada, juntando pó, a sua fé vai ficar fechada, juntando pó. Então, alimente a sua fé com a palavra. Estude, medite. Sabe, você não precisa ficar 3, 4, 5 horas lendo a Bíblia, querida, mas comece. Faça um estudo de 5 minutos. Depois você vai para 10. Depois você vai para 15. E aí você vai aumentando. Aumente o nível da sua fé. Sabe, a fé é esse músculo que precisa treinar, precisa ser alimentado todo dia. Amém? Como é que eu faço para aumentar minha fé? Ore mesmo sem ter vontade de orar. Então, a fé, ela vai se fortalecer na constância, não quando eu estou empolgado. Se eu estou empolgado para fazer, eu faço. Se eu não estou empolgado para fazer, eu não faço. Então, não é por empolgação, mas é por constância. Olha só, Judas 1:20 diz assim: edifiquem-se na santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, sabe como é que você faz? Cria um horário fixo para você orar. Pode ser um tempo curto de começo, sabe? Mas que seja real, que seja genuíno, né? Ore até que a sua alma acompanhe a sua oração. Amém? Mas seja constante, mesmo que você não tenha vontade de orar. Continue orando. Amém? Terceira coisa, ande com pessoas que te impulsionam para cima. Vamos ter comunhão, querido. Não ande com pessoas que te botam para baixo, porque fé não cresce em ambiente tóxico. Tá? A fé só vai crescer em um ambiente onde as pessoas também creem. Né? Provérbios diz assim, que o sábio ele entende que assim como o ferro afia o ferro, assim é uma pessoa que lapida a outra. Amém? Nós precisamos estar em comunhão. Né? Querido, se a sua igreja não tem o costume de discipulado, de ter um grupo, de um pequeno grupo, se não tem célula, sabe, procura. Procura pelo menos o seu pastor, procura o seu líder. Assim, pastor, eu queria ter um discipulado com o senhor me ajuda? Né? Ah, pastor, minha igreja ainda não tá nesse nível. Me procura. Sabe, eu também tô aqui para ajudar vocês. Sabe, eu também tô aqui para discipular vocês, para ajudar vocês, para impulsionar vocês. Porque aonde nós estamos reunidos, querido, a nossa fé vai criando chaminhas e essas chaminhas vão crescendo até formar uma grande fogueira. Amém? Ande com pessoas que também vão encher o seu coração de fé. Amém? Quarta coisa, serviço. Ih, pastor, como é que é serviço? Você vai obedecer, você vai colocar sua fé em prática, mesmo quando você não entende o que está acontecendo. Né? A fé não é só acreditar. Lembra que eu falei isso no começo? Não é só acreditar em Deus, mas é obedecer a Ele mesmo sem entender. Vamos ver o exemplo de Abraão. Abraão saiu pela fé e obedeceu, mesmo sem saber para onde ia. Né? Então, dê passinhos pequenos de fé. Né? Se você hoje não consegue perdoar alguém, perdoa. Amanhã, entrega alguma coisa para Deus que Ele te pediu. Né? Sirva aos outros, sabe? Mas sem medo. Seja ousado na sua obediência. Amém? E a quinta coisa é um testemunho. Querido, lembre daquilo que o Senhor já fez por você. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Olha, Salmo 77 diz assim: trarei à memória os feitos do Senhor. Né? A fé de hoje se apoia na fidelidade de Deus ontem, para que a gente possa continuar e permanecer sempre crendo. Amém? Se for preciso, querido, anota. Anote todas as orações que Deus te respondeu. Anote os livramentos que Ele te deu. Anote os testemunhos. Sabe? Volta ao Senhor. Volta nesse caderninho quando você sentir sua fé balançando. Mas não desista. Amém? Amém até aqui, gente? Perguntas?
Dúvidas, comentários? Vamos lá, gente. Pra gente encerrar, em nome de Jesus. Hoje o homem estava inspirado, mané. Tava não. É Deus, é Deus. Amém, gente? Algum comentário, alguma dúvida? Aproveita esse tempinho. Amém, gente? Amém. Amém. Vamos lá, então. Pastor, só Fala, Elisete. um comentário. É porque, como eu já mencionei aqui, eu dormi um sono espiritual aí de uns 4 ou 5 anos. E eu justifico, não sei se a palavra certa é justificar, mas é o que vem à mente. Eu justifico muito esse acontecimento pelo fato de eu ter abandonado a comunhão dos irmãos. Sim. Então, comunhão é como diz uma irmãzinha minha, ela diz que as ovelhas se aquecem, né? Sim, O com peso da certeza. hortelã nos aquece. E a gente precisa estar no braseiro para não apagar. Uhum. Então, Amém. para mim, comunhão é um dos fatores muito Amém. importantes. Além da palavra, é a oração também. Né? Amém. Tudo se torna importante, né? Se eu quero ter uma fé que cresce, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso estar em comunhão, eu preciso obedecer e eu preciso desse testemunho. Tudo se faz importante. Amém? Eu queria que você, querido, olhasse para esse texto de Salmos, né? Para você que está no Instagram, abre lá em Salmos 139, versículo 23 e 24. Nós vamos orar esse salmo juntos, tá? Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Vamos orar isso para a gente finalizar nossa aula de hoje. Pai, nós aprendemos hoje, Senhor, que nós precisamos ter uma fé saudável. Muitas vezes, Pai, nós temos uma fé adoecida, Pai, por não confiar plenamente no Senhor. Mas que esse diagnóstico, essa autoanálise de nós mesmos, Pai, nessa manhã possa nos fazer, Pai, não nos sentir culpados nem com remorso, mas que nos impulsione, Pai, a viver uma nova vida contigo. Pai, sonda-nos. Pai, sonda o nosso coração, Senhor. Vê se ainda tem algo aqui dentro de nós, Pai, que te desagrada. Vê se há em nós, Pai, algum caminho torto, algum caminho, Pai, tortuoso, Pai, que não tenha agradado ao Senhor. Pai, vê se há em nós, Pai, atitudes que não estão de acordo com a Tua vontade. E, Senhor, transforma-nos conforme a Tua vontade e nos guie, Senhor, pelos caminhos da Tua verdade e da Tua justiça para sempre, Senhor, porque nós queremos ser pessoas transformadas pela fé em Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus, Pai, essa é a nossa oração nessa manhã. Crendo que o Senhor é misericordioso, Pai, para perdoar a nossa falta de fé, mas para também nos impulsionar, Pai, a ter uma fé genuína, saudável e verdadeira em Ti, Jesus. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe você. Tenha um ótimo sábado em nome de Jesus. E até semana que vem. Amém.